Boa noite a todos. Boa noite. E todas. Daremos continuidade ao estudo das epístolas que constam no Novo Testamento. Hoje começaremos com a Epístola de Tiago. Está no livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 1, módulo 2, roteiro 17. O parágrafo base desse conteúdo diz assim: a Epístola de Tiago se resume num conjunto de exortações morais sobre a paciência nas provações, a origem da tentação, o cuidado no falar, a importância da fé com obras, do bom relacionamento, da misericórdia e da oração. Essas palavras constam na Bíblia de Jerusalém, página 2103. No roteiro 17, nós vamos apresentar as epístolas escritas pelo apóstolo Tiago e Pedro. E no roteiro 18, João e Judas. São denominadas católicas ou universais, porque, diferentemente das de Paulo, se dirigem aos cristãos em geral, e são as comunidades ou pessoas particulares. Epístola de Tiago. Duas finalidades surgem quando se propõe a estudar esta epístola. A primeira está relacionada à histórica resistência religiosa de incorporá-la aos textos canônicos do Novo Testamento. A segunda diz respeito às dificuldades, também de natureza histórica, para identificar quem de fato é Tiago, autor dessa carta. A Epístola de Tiago foi aceita progressivamente na Igreja Católica. Se sua canonicidade não parece ter criado problemas no Egito, onde Orígenes a cita como escritura inspirada, Eusébio de Cesárea, começo do século IV, reconhece que ela ainda é contestada por alguns. Nas igrejas de língua siríaca, foi apenas no decurso do século IV que foi introduzida no cânon do Novo Testamento. Na África, Tertuliano e Cipriano a desconhecem e o catálogo de Mommsen, cerca do ano 360, ainda não o contém. Em Roma, ela não figura no cânon de Muratore, atribuído a Santo Hipólito, pelo ano 200, e é muito duvidoso que, tendo sido citada por São Clemente de Roma e pelo autor dos Pastor de Hermas, portanto, só se impõe ao conjunto das igrejas do Oriente e do Ocidente pelo fim do século IV. Outra dúvida está relacionada à autoria da epístola. Quem é Tiago, autor desta epístola? No primeiro momento, somos levados a pensar em Tiago Maior, irmão de João, ambos membros do colégio apostolar. Pensa-se também em Tiago Menor, também um dos 12 apóstolos. As duas hipóteses, porém, são contestadas por estudiosos. Na verdade, esse escrito é atribuído a um certo Tiago, nomeado como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1, versículo 1. Na antiguidade, as igrejas identificaram como seu autor o Tiago, irmão de Jesus. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Mateus, capítulo 13, versículo 55, que teve função marcante na primeira comunidade cristã de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 17, capítulo 15, versículos de 13 a 21, capítulo 21, versículo 18 a 26, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, e Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Esse Tiago teria sido assassinado por judeus no ano 62 depois de Cristo. Acredita-se
que o autor da epístola não seja também Tiago Maior, irmão de João, porque Herodes o mandou matar em 44 depois de Cristo. Pode-se pensar que a autoria da carta é de fato de Tiago Menor, filho de Alfeu, um dos apóstolos de Jesus. Supondo-se que a carta tenha sido escrita por Tiago Menor, que também foi o chefe da Igreja Cristã de Jerusalém, a data deste escrito seria anterior ao ano 62 depois de Cristo. Entretanto, a opinião predominante é de que se trata de um escrito do final do século I ou início do século II. A aceitação atual é de que a carta foi escrita por Tiago Menor, até 62, ano da morte do apóstolo. Seja qual for a sua origem, este escrito é dirigido a 12 tribos da diáspora, Tiago 1, versículo 1, que são certamente os cristãos de origem judaica, dispersos no mundo greco-romano, sobretudo nas regiões próximas à Palestina, como a Síria ou o Egito. Que esses destinatários sejam convertidos do judaísmo, é o que confirma o corpo da carta, o uso constante que o autor nela faz da Bíblia. Supõe que esta lhe é familiar, tanto mais que ele procede nas suas argumentações, menos pelo modo de argumentações a partir de citações explícitas, do que por reminiscências espontâneas e alusões subjacentes por toda parte. Ele se inspira particularmente na literatura sapiencial para extrair dela lições de moral prática, mas depende também profundamente dos ensinamentos do Evangelho, e seu escrito não é puramente judaico, como algumas vezes se tem afirmado. Ao contrário, aí se encontra continuamente o pensamento e as expressões prediletas de Jesus. Em suma, trata-se de sábio judeu-cristão que repensa de maneira original as máximas da sabedoria judaica em função do cumprimento que elas encontram na boca do Mestre. Vemos seu ponto de vista cristão, sobretudo no enquadramento apocalíptico, em que situa seus ensinamentos morais. Esses ensinamentos mostram também sua afinidade com os do Evangelho de Mateus, mais judaico-cristão. Síntese dos principais ensinos da Epístola de Tiago. O benefício das provações. Meus irmãos, tendo grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai. E a formosa aparência do seu aspecto parece assim, se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 9 a 12. A fé com obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, esquentai-vos e fartai-vos, e lhes não terdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago, capítulo 2, versículo 14, 18 e 24. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação. Será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Cuidado no falar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo? Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, também de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 10. O pensamento que direciona a epístola de Tiago está expresso nessas suas palavras. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa do ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. É forçoso é convir que seu homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo,
O caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Agora, vamos ao livro escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, no item 77. Convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa do ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. Comentário sobre o primeiro parágrafo. Conforme o apóstolo Tiago, ouvir, falar e agir deve ser exercido com sabedoria. Isto também é confirmado pela neurociência atual. Aquele que observa seus pensamentos com vistas nos ensinos de Jesus está com um bom roteiro para tomar suas decisões com sabedoria e êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. É forçoso é convir que seu homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião do exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Comentário sobre o parágrafo 2. De acordo com Tiago, a atitude enérgica deve ser tomada com ponderação, pois um ato colérico pode trazer resultados funestos. Ele aconselha que, se possível, analisemos o motivo e a necessidade de agir com firmeza, somente o fazendo quando o resultado for muito necessário. É preciso agir sempre com moderação e sabedoria. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Comentário, parágrafo 3. É necessário que somente hajamos com ira em situações de extrema necessidade, as quais seriam causadoras de consequências indesejáveis e danosas. Boa noite. Boa noite.